para o signo de Peixes, seja muito bem-vindo. Eu sou o Igor Muniz e esse é o canal Oraculista. Como vai você, Peixes? Antes de começar essa leitura, eu convido a você que se concentre nesse momento. Coloque-se permissivo a receber uma mensagem da espiritualidade através de mim, do tarô egípcio. Como sempre, eu deixo aqui no descritivo desse vídeo todos os contatos para quem tiver o interesse de fazer uma leitura particular ou me acompanhar nas redes sociais, tá? Tá aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá, qual a energia de Peixes para esse momento? O eremita. Olha só, o Peixes, o sábio que anda no caminho iluminando as suas sombras e também o caminho por onde percorre, deixando rastros de humanidade. Olha o pisciano aqui se tornando um líder dos seus próprios sentimentos, um líder de si próprio, para que se torne um líder depois de pessoas. Mas sabemos aqui que é necessário primeiro liderar a si próprio para que você possa ser um bom líder. Vou tirar mais cartas para entender essa energia e depois falamos sobre ela. Qual o desafio de Peixes? A aprendizagem. O que tem na coroa de Peixes que ocupa os pensamentos? O desconsolo. O que tem na base do inconsciente? O que tem na base de Peixes? Uma carta. A afinidade. No passado, o pensamento. E no futuro, a evolução. Maravilha, bicho. Olha só. Primeiro momento aqui é do pisciano que começa a iluminar dentro de si coisas que antes eram ocultas. Sentimentos, emoções, reações que antes eram inconscientes, agora começam a ter luz. Veja como esse eremita, ele carrega uma lamparina que serve para iluminar o seu caminho, mas também para iluminar a parte oculta de sua capa. Aquilo que ninguém vê, aquilo somente ele sabe. E como desafio vem a carta da aprendizagem, falando que talvez seja difícil esse momento de absorver as ideias. Faz sentido? Faz sentido. É o homem que começa a iluminar a si próprio, mas o desafio é o entendimento perpétuo, o entendimento completo, pleno, dos seus próprios conceitos ocultos, das suas próprias sombras. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu sou tão bom, eu faço tudo tão certo, eu não consigo ver. Exatamente. A gente, como ser humano, o ser humano que tem consigo a virtude do bem, do amor, da fraternidade, existe sim uma dificuldade de reconhecer o seu lado sombrio. E isso daqui eu vejo como a situação em que você vai passar agora, Peixes, que é reconhecer que existe a sombra, aprender com ela. Aprender com ela. Na coroa, desconsolo. Desconsolo na coroa fala sobre um pisciano que tem alguns pensamentos que desanimam. É como se em algum momento ou na maior parte do tempo a coroa de Peixes é dominada por pensamentos que fazem com que ele se sinta para baixo, pensamentos depreciativos. E isso daqui é a maior das mentiras. Isso é a resistência jogando sujo contra você. Por isso que eu falo, existe sombra, sim. E às vezes a sombra ela age somente contra nós mesmos. Eu não preciso ser uma pessoa que faz o mal, uma pessoa que tem atitudes sombrias. Não. A sombra está lá quietinha, escondida. Às vezes mexendo no seu inconsciente, colocando pensamentos negativos que, olha, não são reais, Peixes. Não são reais. Ainda que existam momentos ruins, momentos de desconsolo, isso são fases.
são fases apenas. E passa, tudo passa. Vamos lá. No inconsciente, a carta da afinidade mostra a um pisciano que dentro de si tem a capacidade de conectar-se tanto com a natureza quanto com as leis naturais que regem a vida. É realmente o pisciano que tem dentro de si a possibilidade de se conectar, mas como que isso vai funcionar se na coroa tem o desconsolo? Sabemos nós que a partir de Jung existe uma frase que é muito importante, onde ele fala que o consciente e o inconsciente têm uma interdependência. Existe uma relação de interdependência entre um e outro, onde é impossível um estar bem quando o outro está mal. Ou seja, ainda que Peixes, ou a pessoa em si, citada aqui, tivesse tudo aquilo que ele acredita que é necessário ser bom, se no seu inconsciente existe uma sombra, uma ruptura, uma mágoa, algo que não permite a harmonia do bem interior para o bem mental, dos pensamentos, do exterior também, isso acaba atraindo ou causando rupturas que fazem com que situações que ainda que pareçam que deveriam ser consideradas boas, porque isso também é uma relação de ponto de vista, ela acaba se tornando algo negativo, algo ruim. No passado, a carta do pensamento. A carta do pensamento fala sobre aquele que consegue trazer para fora aquilo que a mente dele traz. Consegue expressar muito bem os seus pensamentos. Ou então, alguém que tem um projeto e consegue concretizá-lo. Alguém que falou, olha, eu vou fazer isso. E fez. Alguém que no passado fala, olha, se eu vou para cá, eu fico até eu conseguir. Eu consigo expressar isso, porque na minha mente eu já tenho a ideia. Então eu preciso somente moldar. E ele molda. Eu vejo o pisciano que no passado ele correu atrás de algo que parecia até mesmo quase impossível aqui. Mas sem explicação lógica, ele foi lá e fez funcionar. Fez dar certo. E para o futuro a carta da evolução mostra isso num sentido ainda mais depurado, no sentido espiritual agora. Antes você fez isso no sentido material. Você tinha uma ideia, corria atrás dela e fazia ela se tornar verdade. Agora é no campo espiritual, ô peixes. É como se você tivesse a capacidade de interferir até mesmo em vibrações dos ambientes, das pessoas com quem você se relaciona, no lugar em que você trabalha. Você consegue trazer uma interferência aqui, no sentido vibracional, que se reflete na matéria, obviamente. Vamos lá. Qual o conselho para peixes? É a depuração, mas é necessário atentar para esse desconsolo aqui, esses pensamentos negativos, onde facilmente peixes é pescado pela inércia, pela desistência, pela má impressão das situações, ou seja, isso é muito ruim, que droga, tá chovendo, ou sei lá, sabe, todos os pensamentos negativos. É isso daqui, a única coisa que está interferindo, porque eu vejo muita energia boa e de evolução. É uma leitura espiritual onde Peixes alcança esse lugar do eremita, o sábio, aquele que realmente ele fala o que deve ser falado e cala quando deve ser calado. Mas a única coisa, o único ponto aqui a se cuidar são pensamentos negativos. É como se Peixes tivesse na sua mão a faca e o queijo. Mas ele está pensando, nossa, queria uma faca melhor, minha faca está cega. Sendo que ele nem testou, nem viu se o queijo precisa de uma faca afiada. Entendeu aqui a analogia? Às vezes eu trago uma analogia boba, né? Mas que faz um sentido e traz uma clareza melhor para a situação. A pessoa está esperando uma faca que precisa cortar, afiada para cortar um churrasco, para cortar um queijo. Não precisa. Olhe bem as coisas que você tem. Veja como positivo. É isso que eu tenho, é com isso que eu vou fazer o melhor. Faça o melhor com as ferramentas que você tem, até que você tenha ferramentas melhor para fazer melhor ainda.
é assim que o filósofo fala? Qual é o conselho para o ego aqui? Conselho para o ego de peixes. Para o eu. A justiça. Olha o equilíbrio das coisas. A justiça é ver as coisas com o valor que ela tem. Isso significa respeito. Respeito é saber ver. Como diz a Lucilena Galvão, derivado, né, da palavra, saber ver. Olha que lindo. Tem coisa que a gente olha, mas não sabe ver. Ver é enxergar em si as coisas do valor que elas têm. Tudo tem o seu valor e é necessário dar o valor das coisas conforme a justiça. Não valorize demais aquilo que não merece seu valor. Não valorize demais uma situação de problema, de conflito que acontece. São desafios. A vida é feita de desafios. Se não precisássemos superar nada, para que estaríamos aqui? Então, sabe dar o valor. É um problema? Tem o seu valor? Tem. Mas é até aqui só. Eu não vou levar isso para minha cama, para minha casa, para minha família, para meus filhos. Eu não vou descontar em tudo isso, porque eu respeito. Eu tenho esse sentido de justiça aqui. Quais são os medos e esperanças de peixe? O exame. Duas cartas juntas aqui. O conselho é seja justo, saiba dar o valor. E aqui é examine-se. É a justiça interior. Seja justo consigo mesmo também. Não se cobre demais a ponto de se martirizar por algo que não se sucedeu como você esperava. Saiba olhar dentro de si também quais são as coisas que poluem o seu senso de justiça. Quais são os atos, os hábitos que você tem que tiram de você a autoridade de evocar essa justiça, caso contrário você sofre com ela. Então o autoexame, a autoanálise, a meditação. Por mais que isso daqui traga o sentido de medos e esperanças, né? É aqui que sai a solução. Dá medo olhar para dentro de si e descobrir que pode ter algo ali que eu não conheço. Pode ter algo em mim que eu ainda não me confrontei, eu prefiro deixar quietinho ali, porque eu não sei se eu consigo controlar. Mas é aí que está a esperança do autocontrole, do autoconhecimento. É impossível o autoconhecimento olhando só metade. É necessário conhecer a luz e a sombra, é necessário conhecer dentro de si as suas capacidades e as suas limitações, para que você também não se coloque em posições que não cabem a você se colocar, para que você também não passe em desafios que não é você que tem que resolver. Às vezes a gente está lá batendo cabeça, vou tentar fazer isso, mas eu não tenho essa habilidade. Se eu chamo uma outra pessoa, ela resolve num estado, e eu às vezes passo um sofrimento desnecessário. Por isso o autoconhecimento, o exame das suas capacidades e das suas limitações são muito importantes aqui. Qual a conclusão disso tudo? Lembrando que essa é uma leitura rápida, geral, intuitiva, pode ser que sirva para você ou não. Se você quer uma leitura direcionada ao seu momento, aqui na descrição desse vídeo está os meus contatos, WhatsApp, Instagram. Se você quiser também seguir as outras redes onde eu posto outros conteúdos, fique à vontade, você é muito bem-vindo, né? Eu deixei também aqui na descrição desse vídeo link para doações, tá? Se você quiser, está aqui embaixo. Vamos lá, a última carta. Não, já tirei aqui. O impedimento sai como uma conclusão dessa energia. É como se tem situações que você tem que lidar, mas tem situações que se você se colocar, você se trava. Não vai resolver dali. A carta do impedimento, nesse sentido, também pode trazer aqui os pensamentos que vieram na coroa, que atrapalham a conclusão do que você tem como plano, como ideal, que atrapalham até mesmo a execução mais perfeita daquilo que você tem habilidade. Então, o que a espiritualidade fala aqui é cuidado com esses pensamentos de desconsolo, porque eles podem trazer para você bloqueios e situações negativas. Lide com isso, faz uma meditação, coloque dentro de si vibrações positivas para atrair também pensamentos elevados.
Tudo começa no plano mental. Não é assim que a gente aprendeu? Então já mentaliza isso. Quando tiver uma energia, fala, nossa, tá dando tudo errado. Quebra ela na hora. Não deixa ela se concretizar. Isso é armadilha. Qual o conselho final? A comunhão. Esteja em harmonia. Seja a pessoa que olha todos os pontos. Não somente do seu, mas aqueles que estão próximos de você, depende dessa sua positividade. Você é a pessoa considerada de fé, você é a pessoa que faz e realiza aquilo que pensa. Então, além de evoluir o seu interior, além de trazer para você a completude, você emana isso. E atrai para você também isso das pessoas. Ou seja, quando você pensa negativo, a pessoa que ouve o que você fala, nossa, essa situação já era. Se Peixes, que é Peixe, está falando que está ruim, quem sou eu para falar o contrário? Está ruim, está ruim. E não existe solução dali. E olha como a vibração é importante. Olha como a vibração é poderosa, que a egrégora criada de negatividade traz uma desgraça na vida. Então, a egrégora positiva também abre, facilita. Até situações que pareciam impossíveis e acaba aparecendo uma solução. Né, peixes? É isso aqui. Essa é a leitura de vocês. Eu fico feliz de quem acompanhou até o final desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo, né? Não é isso, peixe? Então até a próxima.